Bem-vindos a mais um Clube do Livro, eu sou o RC e hoje nós vamos falar sobre a segunda parte do livro Diário de Miriam. Na primeira parte, a gente viu a definição do texto. A gente viu também a definição dos tipos textuais, dos gêneros textuais e, enfim, do gênero textual diário, no qual o Diário de Miriam é baseado, ok? A gente aprendemos sobre os tipos diferentes de texto, os exemplos, os tipos diferentes de gêneros textuais e, com isso tudo em mente, nós podemos agora nos aprofundar nessa questão do contexto do nosso livro, O Diário de Miriam. Eu queria lhe perguntar como a literatura ela te alcançou. Você já pegou por si mesmo um livro para ler ou só leu na escola? O que você aprendeu com o Clube do Livro? Claro que antes dessa aula de Clube do Livro, a gente já teve outras, certo? E o que vocês aprenderam? O que vocês puderam absorver? O que mais você espera aprender? Você precisa ter essas perguntas em mente, porque a cada vez que lemos um livro, ou a cada vez que lemos e relemos o mesmo livro, nós aprendemos coisas diferentes. Nós entramos em contato com óticas diferentes, perspectivas diferentes, que nós não estamos habituados. Nós adquirimos mais informações, mais conhecimento, e isso tudo é somado à nossa individualidade, porque a gente se relaciona com tudo aquilo que está escrito ali. A gente se relaciona com uma parte do autor, uma parte da mente do autor que está ali, ela vai e se adiciona à nossa mente. Então, a gente sempre pode aprender mais coisas, a gente sempre pode vivenciar o que o autor vivenciou e ele quer repassar. É isso o que significa a literatura, é dar vida à nossa individualidade. Então, são essas perguntas que vocês devem se fazer. Até mesmo em um diário. Eu recomendo que, caso vocês escrevam um diário, é muito bom, vocês se façam sempre essas perguntas. Porque essa troca de informações, essa relação literária, ela nos acrescenta muito como pessoas. Nós adquirimos novas visões de mundo e isso é muito importante, ok? Então, vamos começar. Na primeira parte, nós falamos sobre como esse Diário de Miriam, a forma como a Miriam ela vai repassando os seus sentimentos, os seus cotidianos e as suas experiências no dia a dia, da sua infância, a gente vê que era uma infância comum. E conforme você vai lendo o livro, o diário, e vai percebendo a mudança no dia a dia, porque as datas são todas anotadas ali, como um bom gênero textual de diário que é. As datas são colocadas ali em todas as páginas e você consegue se situar assim, quando está acontecendo tal coisa, quando acontece outra coisa. Então você vai acompanhando e vai percebendo a mudança. Nessa segunda parte, em que você está entre a página 108 até 113, você consegue perceber que o panorama mudou. Não é mais aquela infância feliz, aquela infância normal, de brincadeiras, de risadas, de missas. Inclusive, é aí que a Miriam ela começa a lamentar o fato de ter perdido a missa, por causa do caos que está acontecendo no seu país, na sua cidade, nesse exato momento. Ok?
Mas a gente precisa entender como é que isso tudo começou. Eles foram pegos de surpresa? Você foi pego de surpresa, leitor? Porque quando a gente lê esse livro, esse diário, a gente consegue compreender que algo está mudando, mesmo que sutil, algo está mudando ali na cidade de Aleppo. Algo está mudando. Você consegue perceber isso através de quê? Através do pai da Miriam, que ele para em frente à TV para assistir às reportagens, às notícias do que está acontecendo na sua cidade. E as notícias que estavam rolando ali, que ele sempre ficava vidrado de frente para a TV, era sobre as manifestações, ok? E na perspectiva da Miriam, você só percebe que ela fica chateada porque ela queria estar assistindo o desenho animado na TV, mas o pai dela parou ali para sentar e assistir as notícias no lugar do horário da TV dela, do horário do desenho animado dela. Mas você consegue se perguntar o porquê que aquelas manifestações estão acontecendo? Porque aquilo já é o início, já é um indício de que tudo vai mudar. Você percebe que as confusões que acontecem e geram a guerra civil, elas começam dali, das manifestações. Então a gente precisa ter essa visão, a gente precisa buscar esse tipo de informação para nos contextualizar e a gente gerar um pensamento crítico, né, a respeito do que está acontecendo. Porque, como dissemos na primeira parte desse Clube do Livro, a guerra da Síria é muito recente. Ela não é tão recente, né, quanto a da Ucrânia, que muitos de nós já ouvimos falar através das redes sociais, mas a guerra da Síria ela acontece até os dias de hoje e ela iniciou na década passada. E na década passada, nós não tínhamos esse convívio tão grande, tão intrínseco e desgarrado que a gente tem hoje em dia com celulares, redes sociais, computadores. As notícias e reportagens eram sempre acompanhadas pela televisão ou pelo rádio. E nós, como crianças, assistíamos aos desenhos animados também pelas televisões. Então a gente consegue, ao mesmo tempo que gerar uma empatia, uma similaridade, uma identificação com a Miriam, a gente consegue trazer o que ela sentiu, o que ela sente para a nossa realidade. Porque não faz muito tempo que aconteceu essa tragédia. Faz pouquíssimo tempo. E as mesmas coisas que ela viveu em sua infância normal, na parte da sua infância normal, a gente viveu também. Mas a gente não viveu a parte trágica. E aí você consegue se perguntar, em 2011, o que você estava fazendo em 2011? Enquanto a Miriam estava tendo a sua infância feliz, você também estava? Em 2012, quando as coisas começaram a mudar, o que você estava fazendo? A vida de Miriam virou de cabeça para baixo. Começou a guerra civil e ela foi tragada, ela e a família dela, pela tragédia e pelo fogo cruzado. Mas o que estava acontecendo com você no seu cotidiano? Você provavelmente estava assistindo desenho animado na TV também? Você estava no YouTube? Você estava brincando no playground? Estava jogando totó, ping-pong, videogame? Enquanto ela estava passando por aquela situação desesperadora? Então é importante a gente fazer essa reflexão, porque caso acontecesse conosco, o que não é tão difícil, né? A gente consegue trazer para a nossa realidade, a gente entenderia perfeitamente
os sentimentos de Miriam. Voltando então ao que a gente estava falando, o que você compreende dessa situação das manifestações? Como isso tudo aconteceu? Porque nessa parte do livro que vamos falar agora, entre a página 108 e a página 113, o caos já está acontecendo. O que a família de Miriam faz? Se abriga debaixo da escadaria e, enquanto os disparos ressoam lá fora, porque a revolução ela irrompe na cidade dela e a guerra já está acontecendo nos bairros vizinhos. E eles já conseguem sentir as consequências daquilo. Tem uma página até mesmo em que, quando Miriam e a irmã dela vão brincar no terraço, elas encontram pequenos pedaços dourados de metal. E aí a mãe delas chama elas para baixo para tirar elas dali, porque aquilo são balas perdidas, são balas de AK-47. Inclusive, eles encontram uma forma de reabrir a escola, porque a escola era um local muito bom, muito sociável e saudável psicologicamente para as crianças estarem, né, para o crescimento delas. Então, eles conseguem reabrir as escolas, mesmo com aquele caos todo, mas com algumas regras de prevenção, né, de contramedida. E aí, mesmo assim, tiroteios são ouvidos lá fora, estrondos de bombas também. E quando essas coisas acontecem, quais são as regras que os docentes eles repassam para os alunos? Que eles têm que ficar lá no subsolo, né, para se abrigar. E então é uma situação desesperadora, praticamente apocalíptica mesmo, porque os civis que não têm nada a ver com o que está acontecendo, eles sofrem. Simplesmente por estarem ali, por viverem ali, eles sofrem. Então, quando isso acontece, quando eles vão para o subsolo, então os alunos, os meninos, né, que já não levam as coisas assim muito a sério, até se divertem e pensam na guerra como um jogo, eles começam a conversar sobre armas, a diferença entre a AK-47 e a outra arma de fogo russa, e eles começam a diferenciar através até mesmo do projétil que é utilizado, da bala, e aquilo se tornou parte da cultura local, né? Porque eles viveram, cresceram ali no meio da guerra e aquilo se tornou comum, aquele tipo de brincadeira. Então é um negócio muito sério. Mas como é que isso tudo aconteceu? Como eu disse antes, o livro ele foi dando indícios de que a guerra estava chegando. Porque desde que a gente leu a sinopse, a gente sabia que a Miriam iria passar parte da infância dela dentro daquela guerra, né? Sendo tragada por aquela guerra. Mas aquilo não aconteceu de uma hora para outra, assim, abruptamente, sem aviso prévio. Tiveram avisos sutis. Agora, por que as manifestações aconteceram? Qual o contexto social, qual o contexto político por trás daquilo, hein? Vocês sabem me dizer? É por isso que é importante a gente se relacionar profundamente com o livro, porque ele abre um leque de possibilidades, abre uma intertextualidade, né? Uma interdisciplinaridade. Não é apenas português, não é apenas literatura, é geografia, é história, entende? Sempre tem essa união dessas matérias. E a gente vai adquirindo muito conhecimento. Só lendo um livro a gente adquire muito conhecimento. E é importante a gente adquirir esse conhecimento, essa informação. Então, como é que começaram essas manifestações? Bom, as manifestações que foram transmitidas na televisão, assistida costumeiramente pelo pai de Miriam, aconteceram porque houve um certo vazamento de informações do governo sobre corrupção. Corrupção. E aí, adolescentes revolucionários
escreveram certas palavras de confronto, né, nas paredes das escolas, e isso não foi receptivo muito bem pelo governo, que não acatava essas críticas muito bem, um governo bem ditatorial mesmo. O presidente Bashar al-Assad, vocês provavelmente já ouviram esse nome, o governo dele ordenou que esses adolescentes fossem aprisionados só por terem escrito essas palavras, entendeu? E eram palavras que criticavam a corrupção do governo. E por causa disso, as famílias, os conhecidos, acabaram fazendo manifestações na rua contra essa atitude do governo de ter aprisionado, de ter colocado em prisão meros adolescentes. E aí, nas ruas, fazendo essas manifestações eram transmitidas, essas manifestações eram ouvidas pelas pessoas da rua, e isso é mostrado de vez em quando, é narrado de vez em quando ali no livro mesmo, que acontecem manifestações na praça, acontecem manifestações em tal lugar, em tal horário, ou às vezes é mostrado que acontecem manifestações na televisão. Então, essas notícias voavam de um lado para o outro, porque eram acontecimentos realmente inacreditáveis, eram acontecimentos que reverberavam bastante no povo. E aí, essas manifestações também não foram muito bem recepcionadas pelo governo. Esse presidente, ele ordenou que a segurança pública, né, o exército, a polícia, que eles atirassem reprimissem os manifestantes com armas de fogo, com disparos de armas mesmo. E isso causou morte de manifestantes que estavam ali exercendo o seu direito de se manifestar contra a corrupção, a favor da democracia e na intenção de também libertar os adolescentes que foram injustamente presos. Então, por causa disso, essa repreensão hostil e completamente sanguinária do governo trouxe uma revolta muito explosiva na população. E isso deflagrou a guerra. Foi assim que se iniciou a guerra da Síria, a guerra civil, porque foi a população se levantando e se revoltando contra o próprio governo. E isso é muito retratado no livro, só que na perspectiva de uma criança de 6 anos, na visão dela. Ela só enxergava o que estava acontecendo com os adultos, mas exprimindo os seus sentimentos com relação a isso. Então, imagine você, criança, com o seu diário, escrevendo o seu dia a dia, como você brinca com os seus amigos, como você passeia com os seus pais, como você vai à feira comprar fruta, como você vai à padaria, e como você vai à lojinha de doce, lojinha de brinquedo. E então, de repente, você começa a escutar essas manifestações, você é proibido de ir para a sua escola, porque a escola fecha. Então, você começa a ouvir tiroteios na rua, você é obrigado sempre a ficar dentro de casa. O seu cotidiano muda por completo. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu. A guerra na Síria foi assim. Então, o livro ele sempre dava essas pistas sutis do que estava acontecendo. As pistas sutis de que uma hora ou outra isso iria explodir, essa confusão iria explodir, iria estourar. Então foi dessa maneira que as coisas se desenrolaram, só que da perspectiva de uma criança. Então mentalize só, imagine só essa situação. Também foi dito no livro que certos cuidados básicos foram cortados da população, como o acesso à água e o acesso à luz. E isso tudo foi por causa da revolta armada.
os revolucionários, que eram parte do povo que se revoltou contra o governo, eles empunharam armas de fogo e começaram a disputar território com o próprio exército. E quando eles dominavam certos pontos estratégicos da região, da cidade, da Síria, as cidades mais importantes, dentre elas Alepo, que é retratada, acontecem as coisas ali na infância de Miriam, é a cidade natal de Miriam, que é uma das cidades mais importantes da Síria. Então esses pontos estratégicos eles foram sendo dominados, e aí os locais de suprimento e de recursos eles eram dominados ou pela revolução ou pelo exército. E aí o que eles faziam? Eles cortavam a luz, cortavam o acesso à água. E não é essa parte mais militarizada, essa parte mais guerrilheira, ela não é representada ali no livro. O que é representado no livro é a perspectiva dos civis, daqueles que não estavam envolvidos com a guerra, que só estavam levando a vida normalmente, trabalhando, estudando, vendendo, comprando, normalmente ali. Mas essas consequências ruins são trazidas para a vida deles sem que eles tivessem feito nada, sem que eles só estavam vivendo ali e foram literalmente pegos no fogo cruzado. Então o dia a dia ali da Miriam e da sua família é representado em algumas páginas, a forma como eles têm que encher baldes para tomar banho, ou tomar o famoso banho de gato, que é pegar a esponja com espuma e sabão e esfregar no corpo, e era assim que eles se lavavam. Aos poucos os preços dos alimentos aumentando, porque se tornavam cada vez mais raros ali, porque os caminhões de suprimento não conseguiam mais atravessar a fronteira para trazer e circular o mercado, circular a mercantilização ali da região. Então o que eles tinham ali era só o que eles poderiam usar. Então as coisas básicas como o botijão de gás, como o preço da carne, tudo ia aumentando, ia se tornando muito caro, como as coisas são caras hoje em dia também. Então isso tudo é representado, todas essas são consequências de como a guerra afetou a vida dessas pessoas. E nem mesmo os recursos humanitários, as ONGs, as pessoas que realmente queriam ajudar essas famílias, elas não eram autorizadas a entrar nesses territórios por causa da periculosidade. Elas não poderiam atravessar a fronteira, não poderiam entrar nessas cidades que estavam em constante guerra. Logo, essas famílias que estavam lá dentro ficavam ao Deus dará, né? Porque não tinham o que fazer e tinham que sobreviver com o que tinham ali mesmo. Então, esse cotidiano que era representado ali diante da gente nessas partes do livro. Então, a gente vê que a representação do livro nesse momento, ela começa em 2011. Em 2011 que começa, de fato, a guerra na Síria. Então a gente consegue acompanhar em todas as etapas em como a guerra na Síria acontece, de todas as etapas, só que por meio da vida dos civis, por meio da perspectiva da criança que estava vivendo sua vida normalmente. Então é assim que a gente é contextualizado ali na história, mas é importante saber também o contexto sociopolítico, não só do civil, mas também do governo, dos revolucionários e por aí vai. Por exemplo, a gente percebe que, através disso, devemos ter o conhecimento das forças beligerantes que atuaram na guerra da Síria, né? Por exemplo, o Estado Islâmico estava lá presente. O Estado Islâmico também ele se aproveitou do conflito gerado para poder se estabelecer a sua dominação em certas cidades, em certos pontos importantes também. Terroristas que se aproveitaram do caos para poder estabelecer o seu califado. Então, além das guerras entre a população, os revolucionários e o governo, nós também tínhamos
o povo sofrendo nas mãos do Estado Islâmico, entendeu? Então era muito sofrimento, era muita guerra, era muita morte. Nós tivemos a República Árabe Síria, que é a primeira força beligerante, aquela que estava na proteção do presidente Bashar al-Assad, que estava reprimindo o povo, que estava querendo impor o seu governo, oprimindo o povo e querendo se manter no poder. E ela era auxiliada por outros países ali, como Irã, Iraque e Rússia também, militarmente era auxiliada. Nós vimos também o Exército Síria Livre, que são os revolucionários que se levantaram, né? Primeiramente, essa primeira força opositora que se levantou contra o governo. Depois que os manifestantes foram assassinados, eles se levantaram, se armaram e começaram a guerra. Foi ali, essa primeira força opositora. E aí tem o Partido da União Democrática, que é composta pelo povo curdo, que estava querendo manter a sua representatividade ali também, buscar os seus direitos, e também a busca por esses direitos ia contra também os preceitos do governo, então eles se oporam ao governo também. E essa parte do Partido da União Democrática era auxiliada militarmente com equipamentos fornecidos pelos Estados Unidos, pela União Europeia, por esses países ocidentais, né? Então, o Ocidente ele auxilia essa parte da guerra. O Partido da União Democrática, que também se aliava ao Exército Síria Livre contra o governo. E aí, no meio disso tudo, dessa guerra aí, temos o Estado Islâmico, né? Que o Estado Islâmico queria estabelecer o seu califado. Então ele se aproveitou do caos para começar a dominar certas cidades. E isso é retratado em algumas partes do livro. A Miriam, ela escuta certos radicais extremistas gritando Allahu Akbar, e essa fachada de religião era utilizada para estabelecer a visão, né, a representatividade do Estado Islâmico ali, quando na verdade os motivos todos daquela guerra eram políticos. E aí a mídia ela passava também a ideia de que o Estado Islâmico eram terroristas movidos simplesmente pelo seu fanatismo religioso. Quando o que nós vemos é o conflito político e a busca por dominação de território. Então, os civis que só estavam vivendo sua vida normalmente ali sofrem no meio de toda aquela guerra, no meio de todo aquele bombardeio. Dentre essas páginas da parte 2 que nós devemos ler, existe até uma em que a Miriam, em um dos seus dias lá anotando o diário, ela percebe e vê pela janela que está passando um avião. E esse avião, ele deixa cair uma coisa preta. E depois que ela cai, acontece uma explosão. E ela fica assustada com aquilo e surpresa porque achava que avião era somente utilizado para as pessoas viajarem de um lado do mundo para outro. Quando ela percebe também que, naquele momento, que os aviões também poderiam ser utilizados para bombardeio de território. Então é muito pesada essa parte, ela vai se acostumando e se conformando assim com o seu novo cotidiano, que é o cotidiano do caos, da guerra, da morte, do sangue. E quando a gente vai ler historicamente o que está se passando ali, o que está acontecendo na guerra, a gente percebe que esses bombardeios que estavam acontecendo nos bairros ali perto, nos bairros vizinhos do bairro de Miriam, ali em Alepo, eram bombardeios causados tanto pela República Árabe Síria, que era do Bashar al-Assad, do governo, e também bombardeios causados pelos russos, pelo exército russo. Então, a gente tem que ficar bem ligado nessas questões históricas, sociais, que estão
mescladas ali no diário, no gênero do diário ali, do diário de Miriam, ok? Então, a gente já finalizou por aqui o que a gente tinha que falar. Fiquem prontos, leem o próximo tópico, as próximas páginas, para que a gente já chegue firme na parte 3, ok? Tchau, tchau!